A Lágrima de Vidro, capítulo 4. Chegamos, anunciou Emma minutos depois. A pequena salinha luxuosa ostentava móveis finos. Havia um lustre de metal com 12 velas abrilhantando o papel de parede de estampa floral que envolvia todo o lugar. Em uma das paredes repousava um grande quadro com alguns cavalos de guerra, envolto em uma moldura bastante detalhada. "É tão lindo!" exclamou Charlotte, adiantando-se. Grécia concordou em silêncio. Observou a irmã avançar em direção a uma penteadeira iluminada por 2 velas. Em sua superfície, um pó branco em um potinho fazia par com outro vermelho para os lábios. Havia óleos para os cabelos. Para completar, uma caixinha de joias e um penteado a marfim descansavam sobre o móvel. "Temos alguns vestidos no armário ao lado da penteadeira", acrescentou Emma, apontando. E lá estava ele, um armário repleto de vestidos novos e elegantes que as faria parecer princesas. Apesar disso, os olhos de Grécia se voltaram ao lado oposto. Na última parede, onde 2 sofás aparentemente confortáveis estavam, havia uma grande janela que permitiria ao convidado apreciar o mar, se não fosse por uma cortina de tecido vermelho que cobria toda a extensão da parede. Os olhos de Grécia brilharam como 2 luminosas bolas verdes de mercúrio ao observar aquele ponto em específico da sala. Drácula deu ordens para que os seus servos preparassem diversas roupas de gala, falou Emma, alheia aos pensamentos de Grécia. Ele tem um importante anúncio a fazer e quer todos muito bem vestidos. Escolham o que quiserem. Sem tirar os olhos do tecido, Grécia chamou a jovem. Senhorita Emma, acha que teríamos problemas se eu rasgasse a cortina? Rasgar a cortina? Espantou-se Emma, olhando para Charlotte como se essa pudesse explicar a pergunta da irmã. Por que a senhorita desejaria estragar? Não gaste seu tempo perguntando, interrompeu Charlotte, abrindo o armário com gritinhos de empolgação. Com as sobrancelhas arqueadas em confusão, Emma se voltou para a Grécia, que agora a fitava em expectativa. Eu acho, começou Emma sem entender. Acho que não. Grécia agradeceu enquanto corria à janela. Com energia renovada após dias estranhos, ela subiu no sofá e esticou os braços, arrancando a cortina de seu lugar com puxões delicados. Vou pedir para alguém trazer uma banheira e água quente, disse Emma com uma olhadela de estranhamento. Grécia não se virou para ver a garota dar meia volta, muito ocupada em remover o outro lado da cortina. Por que você não pode ser normal? Inquiriu Charlotte com afetação. Grécia se aproximou por detrás da irmã que analisava os poros de sua pele no espelho arranhado pelo tempo. Procurou o que precisava nas gavetas da penteadeira, sem se preocupar com os olhares irritadiços de Charlotte. Esse é o meu normal, rebateu Grécia, voltando ao sofá para se sentar e começar a trabalhar. Estava tão concentrada em sua missão que não ouviu Charlotte murmurar, esquisita, em tom de deboche. Com dedos ágeis, Grécia criou um caminho pelo tecido da cortina de luxo. Um corte aqui, outro ali, e o molde estava pronto. Uma peça começava a nascer. Devido aos longos anos trabalhando como tecelã e costureira para os nobres do palácio de sua cidade, Grécia já possuía seus próprios macetes. Era eficiente em seus trabalhos. Além disso, a criatividade para criar obras de arte em forma de roupas era um talento que a alimentava havia anos, fazendo-a criar as mais belas peças a partir de sua imaginação. Não podia acreditar que 3 dias antes estava costurando no palácio e agora estava se arrumando para o baile de alguém chamado Senhor das Sombras. Emma, após bater na porta, permitiu a passagem de 2 homens de ombros largos que seguravam uma banheira vazia, seguidos por 5 mulheres que despejaram na banheira a água quente trazida em baldes de madeira escura. Antes de sair, Emma deixou aos pés da porta um pequeno recipiente com pétalas de rosas, potes com essências perfumadas e toalhas secas dobradas de maneira impecável. Com uma careta cômica, Charlotte os esperou saírem do quarto antes de soltar uma gargalhada eufórica. Eu só posso estar nos céus. Antes que Grécia percebesse, ela já estava encostando na água,
Aproveitando o momento a sós com Charlotte, Grécia se endireitou a postura, deixando a agulha e a tesoura de lado. Sentando-se ao lado da banheira, cutucou a irmã para que ela emergisse. Charlotte, precisamos conversar, pediu com urgência, ao que a irmã obedeceu com lentidão deliberada. Será que nem mesmo numa banheira de água quente eu tenho paz? Perguntou Charlotte. Preciso de silêncio, Grécia. Sua voz irrita meus músculos cansados. É importante. Com um prolongado suspiro, Charlotte assinou com a mão como se concedendo um favor particularmente árduo. Seja breve. Ignorando a falta de interesse dela, Grécia se empertigou. O Sr. Levian comentou algo a respeito de você ter pedido para vir a essa festa luas atrás, iniciou. Por que se deu ao trabalho de fingir que não o conhecia? Charlotte abriu os olhos, tensa, suas costas adquirindo a aparência reta que ela classificava como pose de nobreza. Augusto disse isso? Perguntou, falhando miseravelmente na tentativa de parecer calma. Por que queria que eu estivesse aqui? Insistiu Grécia, o nariz franzido. Não sou sua principal escolha como companheira de viagem. É porque sente falta dos nossos pais e não sabe como conversar? Sabe que estou aqui caso precise. Não diga besteiras, exaltou-se Charlotte, uma careta feia tomando suas feições. E vira a boca antes de falar de meus pais. Ao menos em uma coisa você não errou. Eu jamais desejaria sua companhia, nem que estivesse sozinha em uma floresta repleta de lobos famintos. Grécia franziu os lábios e se calou. Alguns anos antes, em uma alucinação, o leão amigo havia dito que Charlotte feria os outros porque havia sido muito ferida. Para sua proteção, ela forjara uma espada em sua língua. Grécia guardara as palavras do leão gravadas a ferro e fogo em seu coração. Posso ver os corações do seu muito me agrado. Você é uma pura criança, mas se permitir que o mau posicionamento de alguém seja desculpa para agir com brutalidade, se tornará pior do que aquele que abomina. Por que fazer a alguém algo que não gostou que fizessem a ti? É melhor plantar 20 sementes de amor e só uma florescer do que plantar apenas o ódio. Essas palavras ensinaram Grécia a ter controle sobre suas próprias atitudes. Não que não a afetassem, é claro, mas aprendeu que melhor do que ter a razão a seu lado é ter a calmaria dentro de si. Com essas lembranças deu um sorriso de compreensão. Se a floresta está repleta de lobos, sinto muito por você estar sozinha. Charlotte lançou um olhar mortal em direção a ela. Nós nos conhecemos na Rua do Comércio. Feliz agora? Disse Charlotte dando as costas e se levantando. Não, Charlotte, não estou feliz, rebateu Grécia, franzindo os lábios em frustração. Será que dá para me explicar direito essa história? Charlotte parecia contrariada por ter que sair do banho, olhando feio para Grécia ao apertar uma toalha sobre o corpo. Eu estava na banca de joias quando ele me abordou com um sorriso e me presenteou com uma das joias que estavam em minhas mãos. Continuou, desfazendo o biquinho para esboçar um sorrisinho. Eu disse que eu ficaria belíssima se a usasse em uma festa a qual iria. Pediu que eu fosse sua acompanhante. Seu único pedido era que eu levasse mais alguém para acompanhar um velho amigo. Um velho amigo, interrompeu Grécia, estranhando o uso da expressão. Ele usou essas palavras? Sim, respondeu Charlotte bruscamente. Quer que eu continue ou não? Grécia ergueu as mãos em rendição, apesar de continuar desconfiada. Charlotte cruzou os braços com arrogância, mas voltou a falar. Eu disse a ele que poderia levar Marjorie Campbell, a garota que conheci em uma das visitas que fiz com minha mãe até a casa dos Campbell. Se sua intenção era ofender Grécia, ela não conseguiu. Charlotte fez uma pausa, balançando a cabeça com certa descrença antes de acrescentar. Mas Augustus havia visto nós duas juntas certa vez e perguntou se poderia ser você.
É óbvio que eu não o contrariei, tendo em vista sua bondade. Pedi apenas que fingíssemos nos conhecer na praia, uma vez que sabia que você seria uma estraga-prazeres se eu pedisse diretamente a você para ser a acompanhante do amigo de Augustus. Grécia sentiu seu sangue ferver como um caldeirão de óleo exposto por longas horas ao fogo. Franziu o nariz, irritada com a falta de bom senso da irmã. Uma sequência de batidas na porta fez o clima mudar. Em 2 horas daremos início ao festejo, gritou uma voz feminina do lado de fora. Era Emma. Não havia tempo para intrigas, já que estavam ali. Grécia tentaria aproveitar e falaria com Charlotte quando regressasse. Apesar de tudo, não era todo dia que havia tecidos tão belos à sua disposição para o seu próprio uso. Alguém a buscará em breve, continuou a voz, alheia ao clima tenso entre as irmãs. Estejam prontas. Senhoritas. Charlotte lançou um olhar de aviso para a Grécia, alertando-a a não atrapalhar sua noite. Sem tempo a perder e assegurando a si mesma que era só um adiantamento da conversa. Grécia voltou para as agulhas e tesouras sem falar mais nada. Tinha um vestido a terminar.